Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje eu estarei mostrando para vocês mais um modelo operacional que é trabalhado aqui na Central Trader. Um modelo bem interessante, um modelo seguidor de tendência, né? Que também acaba aí com algumas mudanças que a gente coloca, se tornando até um modelo de volatilidade. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço especial ao escritório da de Campinas, o escritório da corretora de Campinas, que é a nossa parceira aqui da Central Trader, ela que confia no nosso trabalho. Então quero mandar um abraço especial ao escritório da de Campinas, tá ok? Vocês que ainda não conhecem a nossa fanpage no Facebook, é só você procurar por Central Trader, curtir, você estará recebendo aí todas as novidades da nossa equipe e tudo aquilo que a gente vê de relevante pelo método daqui da Central Trader. E no Twitter, o amigo procura aí @CentralTrader também, que estará recebendo aí as novidades através do Twitter, né? Então, tá aí as nossas fanpages aqui no Facebook e no Twitter, tá bem interessante. Bem, gente, esse é um modelo operacional bastante interessante, que existe aí os tempos gráficos a ser trabalhado. O nome desse setup, eu coloquei o setup de rompimento da máxima dos últimos 4 dias, ou setup da mínima dos últimos 4 dias, né? Este é um modelo operacional que pode ser trabalhado no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 240 minutos, no diário, no semanal e até mesmo no gráfico mensal. Então, é muito bom a gente deixar isso bem claro. É um modelo operacional que vai estar trabalhando candles, médias móveis e um SAR parabólico, que é uma ferramenta bastante interessante, né, que os grandes fundos aí gostam de trabalhar muito. Antes de mais nada, eu gosto sempre, quando eu vou mostrar um modelo operacional, eu gosto de deixar bem claro para os amigos: não coloque R$ 1 sequer em qualquer operação que você for fazer por este modelo sem ter estudado o modelo no mínimo 3 anos anterior. Estude este modelo no mínimo 3 anos. Aí sim, depois que você estudar, você vai ver qual que é o modelo operacional que sobressai melhor. Essa é uma dica importantíssima. Por ser um modelo seguidor de tendência, a gente tem que estar trabalhando ativos seguidores de tendência. Usualmente, os modelos seguidores de tendência são as small caps, né? Que são aí setores bastante interessantes para se trabalhar. Tem ativos aí que são bem direcionais. E você procurar trabalhar esses setores mais direcionais. Uma dica importante: este modelo operacional, o amigo ele tem que ter fidelidade ao ativo que ele trabalhar. Depois que ele estudar, ele vai ter que ter fidelidade ao ativo. Então, todos os sinais que aparecerem, ele vai ter que assumir o sinal, porque senão o modelo não vai ser rentável. Qualquer modelo seguidor de tendência exige do trade, na verdade qualquer setup operacional exige do trader fidelidade. É sempre bom a gente deixar isto, né, bem importante. Bem, nós estamos usando aqui o Profit Chart, né, que é a plataforma gráfica que eu uso, né, uma ferramenta bastante interessante. Basicamente, como é que funciona o modelo? O nome do modelo é rompimento da máxima dos últimos 4 dias e 4 mínimas, como eu acabei de comentar. Nós vamos trabalhar no gráfico de 60, 240, diário e semanal. Vai executar a entrada na superação da máxima dos últimos 4 dias, desde que os preços estejam acima da média de 20 aritmética e essa esteja virada para cima em tendência de alta. Os preços estejam acima do SAR com aceleração de 0,1, limite de 0,2, né? Na verdade, o limite aqui é 0,20. Ok?
O stop vai ficar no SAR com aceleração de 1 e limite de 0,20. E vamos colocar o nosso stop inicial no SAR. E vamos ajustando o stop até quando ele for para cima dos preços. Quando ele for para cima dos preços, colocaremos o nosso stop na mínima deste dia, aqui trabalhando na ponta compradora, e vamos ajustando o stop até o final do trade ou quando bater no objetivo. E o alvo é do SAR parabólico até o ponto de entrada projetado para cima. Na ponta vendedora é só inverter o sinal. Eu li para que vocês possam estar vendo aí com mais facilidade, mas eu vou mostrar na prática como é que funciona e como é que se coloca. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos colocar, nós estamos usando um gráfico de candles, né? Vamos clicar no botão direito no meio do gráfico e vamos colocar a ferramenta SAR parabólico em cima, por exemplo, aqui da Uzi Minas. Então aqui nós temos o SAR parabólico, que é essa escadinha aqui que vocês estão vendo. Então a gente só vai clicar aqui e fazer algumas mudanças. Vamos botar aqui ele mais visível aqui em laranja. Então basicamente o que a gente vai fazer? O fator de aceleração a gente coloca 0,1, que é 0,2, nós colocamos fator de aceleração 0,1. Limite a gente continua com 20. Ok? Então aqui nós já temos a primeira modificação no SAR parabólico. Nós vamos clicar no botão direito, vamos inserir outro indicador que é uma média móvel. Uma média móvel simples, né? Na Uzi Minas, a gente insere uma média móvel de 20 períodos. A gente vai só mudar aqui para que vocês possam estar acompanhando aí com mais tranquilidade. Bom, basicamente as nossas ferramentas é essa. Um SAR parabólico modificado e uma média de 20 normal aritmética, simples, né? Valores de fechamento. Bom, aqui existe o outro conceito. O conceito vai ser, se eu estou operando na ponta compradora, eu estarei operando com a favor da tendência. Basicamente, como é que funciona o modelo? Nós estamos usando aqui o gráfico da média da Uzi Minas, certo? Bom, o primeiro detalhe é o seguinte, nós só vamos operar a favor da média de 20 se ela estiver com os preços ascendentes e com esse SAR parabólico abaixo dos preços. Como aqui nós estamos com a média de 20 ascendente, mas estamos com o SAR parabólico acima dos preços. Então aqui invalida o modelo operacional. Eu tenho que esperar o SAR parabólico ir para baixo dos preços. Este é o primeiro passo. Aqui, então nós temos aqui o primeiro passo. Nós estamos com a média de 20 ascendente, estamos com o SAR parabólico abaixo dos preços. Então, basicamente, nós temos este é um candle. O que importa para mim agora é, no mínimo, 4 candles consecutivos, né? Temos que ter a máxima dos últimos 4 dias. Então, aqui eu não tenho nada a fazer, porque ainda não tenho a máxima, né? Eu tenho que esperar um recuo. Então aqui nós temos 1, 2, 3. Se tiver um candle, aqui nós temos 4 candles. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vem e marca a máxima deste candle. Eu deixo uma ordem de start 1 centavo acima da máxima deste candle. Porque aqui nós estamos com a média de 20 subindo. Temos 4 candles de alta, né? Pode ser de baixa, não importa. O que importa é que o SAR parabólico esteja abaixo dos preços e a média de 20 ascendente e fazemos a máxima dos últimos 4 dias. Aqui ainda não executou a entrada, então eu deixo a minha ordem quietinha ali. Se ele vir acionar, eu executo a entrada. Então aqui eu executei a entrada. Bom, como é que faz agora, Anderson? Como é que eu procedo esta entrada? Bom, eu executei essa entrada, automaticamente eu coloco meu stop nessa mínima aqui em 11,26. Aqui é um stop móvel, vou esperar o dia fechar e vou ajustando o stop por essa máxima, tá certo? Então, a entrada ocorreu. O alvo, bom, o alvo vai ser desde o SAR parabólico, projetado para cima,
Então eu tenho um objetivo nesse trade lá em 14,14 e um stop móvel, ok? Então nós temos a média de 20 ascendente, os preços abaixo, os preços acima do SAR parabólico. Temos aqui o rompimento da máxima dos últimos 4 dias. Eu projeto do SAR até o ponto de entrada para cima. Então o trade evolui. Neste dia, fechou o pregão, eu ajusto o stop para o ATR, perdão, para o SAR. Fechou o pregão, eu ajusto o stop pelo SAR. Fechou o pregão, eu ajusto o stop pelo SAR. Fechou o pregão, eu ajusto o stop pelo SAR. A minha entrada foi aqui. Continuo com a minha entrada aqui, certo? Certo. Ajusto o stop pelo SAR. Ajusto o stop pelo SAR. Continuo ajustando o stop pelo SAR. Este é um modelo bastante interessante. Vocês vão ver. Ajusto o stop pelo SAR. Continuo ajustando o stop. Fechou o pregão, eu ajusto o stop. Fechou o pregão, eu ajusto o stop. Fechou o pregão, eu ajusto o stop. Fechou o pregão, continuo com o stop ali. Continuo com o stop ali. Fechou o pregão, ajusto o stop aqui. E assim vai indo. Espero o pregão fechar, ajusto o stop. Ajusto o stop. Um detalhe. Não existe realização parcial por esse trade, por esse modelo. Então o trade é finalizado ou no SAR ou somente quando o SAR parabólico for para cima dos preços ou alcançar o objetivo. Então nós temos aqui o trade evoluindo e aqui alcançou o objetivo, eu finalizei o trade. Tivemos um lucro aí nessa operação de 10%. Bate aqui, eu encerro o trade. E o que eu faço novamente, Anderson? Quando eu estou fora do trade, basicamente aqui, eu tenho a máxima dos últimos 4 dias, certo? Tenho a máxima dos últimos 4 dias com o SAR parabólico crescendo, subindo. Então, se vir acionar a máxima, aqui acionou o trade. Então, o alvo fica sendo toda essa amplitude projetada para cima. E o SAR o stop pelo SAR. Então a gente continua subindo o SAR, o stop. Subindo o stop. Subindo o stop. Este é um modelo interessante. Aqui acabou gerando o stop. Nós tivemos um stop nessa operação. Basicamente, o SAR parabólico foi para cima dos preços. O que eu, Anderson, faço novamente? Vou esperar o SAR parabólico ir para baixo dos preços. Neste caso, ele não fez nada ainda. A média de 20 está ascendente. Vou esperar o SAR parabólico ir para baixo dos preços. Aqui a média de 20 virou para baixo. Bom, quando a média de 20 vira para baixo, basicamente o que a gente faz? A gente marca essa mínima. Stop lá. Então, se perder essa mínima, a gente executa a venda. O alvo fica sendo toda essa amplitude desse SAR projetado para baixo. Ok? Então, nós temos lá embaixo, na ponta vendedora, o alvo lá em 10,66. E aqui nós procedemos à venda. Porque o SAR foi para cima dos preços, nós tivemos a média de 20 inclinada para baixo. Quando perde a mínima dos últimos 4 dias, a gente executa o trade na ponta vendedora. E aí a gente vai trabalhando essa venda. Gente, esse modelo é um modelo bastante interessante, que tem um nível de acerto em alguns papéis, que eu vou dar uma dica mais no final. Funciona muito bem, né? Um modelo operacional que em alguns ativos vai funcionar muito bem. E se você fizer um estudo bem detalhado, você vai ver que ele vai ter um drawdown baixo e vai ter um fator de recuperação bastante importante. O que é esse fator de recuperação, Anderson? É quando a gente perde um trade, por exemplo, a gente está num prejuízo, a gente executa o trade e quando a gente recupera muito rápido esse prejuízo que a gente leva. É um modelo interessante.
um modelo que tem aí realmente níveis de segurança bastante interessantes. Por isso que os grandes fundos trabalham este modelo operacional. Um modelo que realmente vai facilitar a vida dos traders. E aqui nós fechamos o trade novamente. Mais outro trade, tivemos o stop aquela hora. Esse lucro bateu de 18%. É um modelo interessante. Dá para se trabalhar na Petro. A CSNA 3 no ano de 2013 foi um ano fantástico para esse modelo. Aqui recentemente nós tivemos essa venda feita aqui na CSNA, né? Média de 20 caindo, o SAR foi para cima dos preços, a gente marca a mínima. Então aqui a gente executou essa venda. O alvo fica sendo toda essa amplitude desse SAR para baixo. No setor de siderurgia funciona muito bem, trade fechado. Esse foi um trade que eu fiz. Na ponta compradora, média de 20 subindo, o SAR para baixo, foi para baixo dos preços, a gente marca a máxima. Né? E o alvo fica sendo a amplitude do risco projetado para cima. Uma dica bem importante: os melhores sinais vai ser quando o SAR parabólico ele já foi para, por exemplo, se nós estamos trabalhando na ponta compradora, ele foi para cima dos preços com a média de 20 ascendente. Não perca essa primeira vez que o ativo ele vai, o SAR parabólico ele vai para cima dos preços na venda, por exemplo. Petrobras, agora, recentemente, né? Olha aqui a Petro. Ponta vendedora. Estávamos trabalhando na ponta vendedora na Petro nessa queda. Olha que interessante essa última queda da Petrobras. Olha para vocês verem. O SAR foi para cima dos preços, a média de 20 virou para cima. Virou para baixo, perdão. Olha na ponta vendedora. Aqui. SAR parabólico, eu estava trabalhando abaixo. Aqui eu não tenho nada a fazer porque a média ainda está inclinada para cima. A média inclinou para baixo. Basicamente a gente traz o stop, o ponto de venda para essa mínima. A gente executa a venda, o stop fica aqui e o alvo fica toda essa amplitude projetada para baixo. Então a gente vai ajustando o stop, conforme for o SAR vai fechando, né? Aqui já foi muito ao nosso favor. E assim a gente vai ajustando o stop. Cada fechamento a gente ajusta o stop para máxima desse dia. Então a gente vai ajustando o stop pelo SAR até fechar o trade. Olha aí. Bateu aqui, a gente fecha o trade. A outra saída, quando a gente executa uma entrada, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui, aqui a gente fechou esse trade no lucro. Por exemplo, na ponta compradora, deixa eu só apagar aqui para vocês verem, até mesmo na Petrobras, como é que funciona. Dá para se trabalhar no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 15 minutos eu não testei, para ser bem sincero, mas nos 240, 60 minutos funciona muito bem. Os preços vinham trabalhando acima do SAR, a gente espera, aqui a média de 20 já está inclinada para cima, o SAR para baixo dos preços. Então aqui eu já deixo uma ordem de compra, porque Anderson, aqui é a máxima dos últimos 4 dias, certo? Certo. Então o que eu faço? Não fiz a entrada, deixo a ordem ali ainda, deixo a ordem lá. Aqui eu executei a entrada, o stop dessa operação fica no SAR, o alvo fica sendo toda essa amplitude projetada para cima. E aí a gente vai fechar o trade ou no objetivo, né? Ou quando o SAR parabólico for para cima dos preços, eu ajusto o stop para esse dia. Então aqui eu continuo, aqui nós tivemos, aqui nós não perigoso, aqui nós já estávamos aqui, né? Tivemos aí até acionou o stop. Mas se não tivesse acionado esse stop, quando o SAR parabólico foi para cima dos preços, automaticamente eu tenho que colocar o stop na mínima. Isso que eu queria mostrar para vocês. O SAR parabólico foi para cima dos preços, a gente coloca o stop nessa mínima até fechar o trade. Este é um modelo interessante realmente, que tem aí um nível de acerto bastante interessante. Outro papel que foi muito bem é Betou, né? Betou, um modelo interessante que gerou recentemente essa compra aqui.
Um detalhe bem importante que a gente tem que deixar bem claro: se não acionar a máxima dos últimos 4 dias, a gente tem que ir sempre abaixando o ponto de entrada para a máxima dos últimos 4 dias. Sempre é importante. Por exemplo, média de 20 ascendente, o SAR parabólico acima dos preços. Aqui era a máxima dos últimos 4 dias. Não acionou o trade, não acionou o trade, não acionou o trade. Aqui já temos a máxima dos últimos 4 dias, já deixei o ponto 1 centavo acima dessa máxima. Aqui eu já trago para 1 centavo acima dessa máxima ponto de entrada. Aqui 1 centavo para cima dessa máxima, porque é a máxima dos últimos 4 dias. Deixei aqui, eu já trago, ó, máxima dos últimos 4 dias. Então a gente abaixa o ponto de entrada. Continua sendo a máxima. Aqui nós temos a máxima dos últimos 4 dias. Aqui eu já baixei o ponto de entrada. Aqui eu continuo baixando o ponto de entrada, porque aqui é a máxima dos últimos 4 dias. Continuo baixando. Continuo baixando. Continuo baixando. Aqui eu estou com a máxima dos últimos 4 dias. E aqui executei a entrada. Bom, o stop no SAR, projeção para cima. Né? E aí a gente vai carregando o stop pelo SAR, cada fechamento do dia, até alcançar o objetivo. Então aqui nós tivemos mais um lucro aí de 20%. Bom, esse é um modelo bastante interessante, bem simples, né? Que se você escolher os papéis, aqueles papéis mais direcional, vai funcionar muito bem. É um modelo que tem, como eu comentei, na ponta vendedora só inverter. Esse setup tem uma rentabilidade boa, um nível de acerto favorável na faixa de 45% a 60%. E o mais importante de todos, tem um drawdown baixíssimo e o fator de recuperação é muito bom. A minha dica, que é uma dica muito preciosa, quando vocês sabem que eu gosto de trabalhar com a força relativa, para o prazo de swing trade eu gosto de estar trabalhando aí a força relativa, que ela muda por estação. No prazo semanal eu gosto de estar trabalhando num prazo, eu pego essa força relativa de 6 em 6 meses para os position. Para 60 minutos e para o gráfico diário eu uso essa força relativa por estação, que é uma força relativa bastante interessante. A minha dica: opere este setup simplesmente na ponta compradora no 5 mais forte e opere esse setup na ponta vendedora nos 5 mais fracos. Não perca estes sinais gráficos, os 5 mais forte e os 5 mais fracos, sempre trabalhando a favor da tendência ou contra a tendência, ou a favor da tendência de baixa ou a tendência de alta, né? Outro detalhe importantíssimo: se você não usa força relativa, trabalhe somente com os ativos que estejam com um gráfico maior em tendência de alta. Por exemplo, Betou. No gráfico mais alto, que é o gráfico semanal, eu estava usando o gráfico diário, nós estamos com o SAR em plena tendência de alta, os preços trabalhando acima da média de 20 e o SAR parabólico ascendente. O que basicamente eu faria? Entraria no gráfico diário e operaria só os sinais de compra. Se tivesse os sinais de venda com SAR acima dos preços, eu não operaria esse sinal de venda. Tá? Então a ideia é: se eu trabalhar no gráfico diário, vou sempre a favor do gráfico semanal. Se eu trabalhar no gráfico de 60 minutos, eu sempre vou a favor do gráfico diário. Intercalar esses tempos gráficos para as pessoas que não usam a força relativa. Agora, se você usa a força relativa, simplesmente pegar o top 5, os mais fortes, os 5 mais fortes e os 5 mais fracos, e estar trabalhando estes modelos aí a favor, sempre operando usando o conceito da força relativa com esse sistema, que é um sistema bastante interessante.
Nos meus testes funcionaram, esse setup se sobressaiu. Uzi Minas, CSNA, Radley, Betou, Banco do Brasil, Petro, Bradesco, funcionou muito bem. As Small Cap, segunda linha, também muito bem. Própria EZTC, Even, a EZTEC, né? EZTC é a mesma coisa. E também aí MRV, que é um modelo bastante interessante também. Lame, setor de lojas, que existe uma grande volatilidade, mas acaba bastante interessante. Existe também um meio do stop, gente. O stop, você não colocar o stop pelo SAR. Não colocar o stop pelo SAR. Por exemplo, no fechamento do SAR. Então, basicamente, você não deixar um stop automático. Você só vai usar o stop quando fechar com SAR abaixo, aí você ajusta o stop. Essa seria uma maneira também diferenciada de estar usando. O último segredo de tudo é você usar a força relativa. Por exemplo, se um papel está fazendo uma força relativa aí, vamos colocar aí de... Vou mostrar para vocês como é que eu faço. O papel está trabalhando na faixa de 28. Faz-se a raiz quadrada, então nós vamos ter 5 candles. Então, ao invés de usar 4, usa 5. Então, a máxima dos últimos 5 dias vai aumentar o nível de acerto. Tá? E usar um stop no tempo. Basicamente, usar um stop de no máximo 22 dias. 21 dias, na verdade. 24 dias, perdão. Se não bater no alvo em 24 dias, sai fora da operação. Tá bom? Espero ter ajudado vocês nesse novo setup. Mas lembrando novamente, estude, não coloque R$1 sequer, porque esse é um modelo seguidor de tendência, vai que exigir do trader fidelidade. Então a minha dica pessoal, que estude. Quando você estudar, comece a colocar capital bem pequeno, vai ganhando confiança e depois você vai usando o manejo de risco normal, tá ok? Grande abraço ao escritório da Unic Campinas, na pessoa da Edmilson, e não deixe de curtir a nossa fanpage tanto no Facebook, a Central Trader no Facebook ou no Twitter através do @Central Trader. Grande abraço e até a próxima videoaula. Valeu, gente!